A Assembleia comemora esta semana os 30 anos da Constituição Mineira, promulgada pela Casa em 21 de setembro de 1989. Como foi a construção da Carta Mineira em plena redemocratização do país? Que avanços representou para o Estado e que desafios enfrenta hoje? Eu recebo para essa conversa o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas, Sebastião Elvésio, que na época era deputado estadual constituinte. Muito bem-vindo, deputado. Vou chamar o senhor de deputado para não perder o hábito. Isso, muito obrigado. É um prazer enorme poder voltar aqui na Assembleia Legislativa, especialmente nesse momento de celebração dos 30 anos da Constituição, compromisso à Constituição do Estado de Minas Gerais. Lembrando que o senhor era do MDB na época, né? Já era PMDB, já era não PMDB, era MDB. Tínhamos acabado de transformar em PMDB. Uhum. A Constituição Mineira é um marco histórico justamente porque é nesse momento da redemocratização, logo após a Constituição Federal, né, que foi no ano anterior. Qual é o peso, não é, que tem no início da redemocratização a feitura dessa carta? O que isso representa naquele momento? Olha, é um marco divisor de águas espetacular para a sociedade, para a democracia no Brasil. Na verdade, a Constituição Federal de 1988, ela já incendiou a população na motivação para participar, para apresentar as reivindicações. E assim que terminou a Constituição Federal, que começamos a fazer os nossos trabalhos aqui na Constituinte Mineira, nós ficamos com esse primeiro impacto. Será que aquela energia toda que havia sido canalizada para a Constituição Federal iria também desaguar na Constituição Estadual? E a grande surpresa, a grande alegria foi exatamente essa. Essa casa fervilhou. Foi um ano de manifestações intensas. Nós tínhamos aqui 1.000, 2.000 pessoas todos os dias acompanhando os nossos trabalhos. E o mais legal é que nós tínhamos o trabalho parlamentar normal e junto com ele o trabalho constituinte. Então era muito interessante que às vezes à tarde nós tínhamos uma sessão em que ficávamos situação e oposição, debatendo temas daquela política relativa ao governo que estava acontecendo, e de manhã ou à noite, quando tínhamos as sessões constituintes, se esquecia aquela disputa partidária e se unia para se tentar a construção do texto da nossa Constituição. Então isso foi exemplar. O senhor diria que era a sociedade se reorganizando depois da ditadura? Exatamente. Tinha esse clima? E mais interessante, eu até daria um passo mais além, mais do que a sociedade, o próprio cidadão. Eu me lembro quantas pessoas que não tinham nenhuma conotação com sociedade civil organizada, mas como pessoa mesmo. Vinha que não trazer, era de sindicato, não era de nada, era simplesmente um cidadão que achava que tinha de trazer uma participação. Nós tivemos várias emendas com mais de 10.000 pessoas que assinavam aquela emenda para ela poder ser acolhida na nossa comissão. E a direção dos trabalhos da casa foi muito feliz, porque ela conseguiu, num passe de mágica, dar duas diretrizes que me pareceram fundamental para o resultado do trabalho. Primeiro, que foi um estímulo enorme à participação popular. A casa saiu daqui de Belo Horizonte e foi um encontro de todas as regiões de Minas, estimulando essa participação. Foram audiências regionais. Audiências regionais. E junto com Isso era uma novidade? Era uma novidade, porque até então você não tinha essa presença do parlamento descentralizado ao longo de todo o exercício. E o segundo, ao lado dessa parte regional, conseguiu conciliar com a parte temática. Então nós pegamos grandes temas que tinham sido discutidos na Constituição Federal e aprofundamos o debate aqui. Saúde, educação, questão ambiental e essencialmente um tema que não era muito, digamos assim, midiático, mas nós entendíamos que era muito importante, era a questão do planejamento. E nesse assunto específico do planejamento, a Constituinte Mineira deu um exemplo para o Brasil, que não foi tratado inclusive na Federal, que era um planejamento de longo prazo. Nós criamos a figura do chamado Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que era a ideia de se planejar Minas Gerais para os 28 anos à frente. E que tem essa vigência sistemática. Exato. Né? E naquele momento não existia nem a federal previu isso, e como nós também tivemos a coragem cívica de ser o primeiro estado a trabalhar na Constituinte Estadual, foi um exemplo para todo o Brasil. Então essa figura que hoje é espetacular
porque o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado não é um planejamento do Estado, é um planejamento da sociedade. Então, essa visão da participação popular se materializou na peça mais importante que nós tínhamos, que era o chamado PMDI, ou o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Só para o melhor entendimento de quem está acompanhando a gente, que diferença fez para o Estado em termos práticos? Por exemplo, o PMDI. Eu acho que ele foi fundamental, porque ele trouxe para a nossa figura do Estado a ideia de você fazer uma programação que permeasse vários governos. Então, por exemplo, a questão do fortalecimento da Copasa, o fortalecimento da CEMIG como empresa pública. E hoje, por exemplo, um dos grandes patrimônios que nós temos, que é o monopólio do gás, que pertence ao Estado no sentido de ente federado, também foi uma conquista desse momento. Então tivemos vários e vários avanços. Eram ações que estavam previstas e que perpassavam vários governos. Vários governos. Essa é a grande diferença. Alguns temas. Exatamente. Essa foi a grande diferença, porque o que nós tínhamos na Constituição Federal era a figura do Plano Plurianual de Ação Governamental, chamado PPAG, ou PPA, conforme eles falam lá na Constituição Federal, que era uma programação de 4 anos, que era nós baseada... temos também, né? Mas esse era baseado numa formulação que veio da Alemanha, que a Constituição Federal colocou. Nós repetimos as 3 leis básicas do ciclo orçamentário, que era o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas Minas foi o único que teve essa visão de 28 anos, ou seja, uma visão de tentar pensar Minas 7 governos para frente, sem saber quem seriam os executores daquelas políticas públicas. Então, se você me perguntar assim, qual foi a grande conquista? Foi a efetivação das políticas públicas. Talvez a meninada mais jovem que está acompanhando o programa, quando vê, por exemplo, um SUS em ação, vê uma política de assistência social, há 30 anos atrás, nada disso existia, né? A Constituição é que permitiu essa efetiva implementação das políticas públicas. Implementação e implantação. Eu queria voltar no ponto lá da participação popular, porque foi uma experiência, até onde eu sei, uma experiência inédita para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e imagino que para as outras assembleias e para o próprio Congresso, a confecção da Constituição, das suas constituições. No caso de Minas, o senhor acha que a experiência de vir para cá, né, da sociedade, do cidadão, vir para dentro da casa e ter essa participação depois de toda aquela, do ano anterior, né, da Constituição de 88, o senhor acha que pautou a Assembleia, a organização da Assembleia daí para frente, teve influência no que viria a ser nessas décadas a Assembleia de Minas? Não tem dúvida. Você retratou muito bem esse sentimento popular. Por quê? Nós tínhamos tido antes o movimento das Direta Já, que foi o grande movimento no Brasil em que você conseguiu ter uma movimentação popular, suprapartidário, de inúmeras tendências políticas. E houve a frustração com a não aprovação da emenda Dante Oliveira. Então, acredito que todos nós, como chegamos aqui como deputados constituintes, entendíamos, independente de qual segmento partidário ou ideológico você representava, que se você não trouxesse o cidadão para legitimar, as transformações não aconteceriam. E, por coincidência, exatamente aqui, nesse estúdio que nós estamos, aqui era o restaurante daquela época da Assembleia Legislativa. E me lembro muito bem que assim que nós tomamos posse, a gente ficava aqui almoçando, porque os trabalhos uniam de manhã com de tarde. No início, a gente sentava em grupos de os deputados do PMDB faziam a mesa, os deputados do PDT, do PT, do PFL, em mesas diferentes. E como tinha muita participação popular, um vinha, pegava a gente pelo braço para conversar pelo outro, 3, 4 meses depois já era junto e misturado, não tinha mais as bancadas, todo mundo estava aqui na hora do almoço, articulando, trazendo pessoas para nos ajudar à elaboração, com um viés tanto político quanto individual, os mais diversos possíveis. Então, acho que essa coloração deu uma vida muito grande à Constituinte Mineira, né? Porque foi um momento assim muito rico. E Minas foi pioneira, né? Foi pioneira, foi a primeira a começar, a primeira a terminar os trabalhos, e o mais bacana, no dia que nós encerramos, a participação popular, os aplausos ao trabalho que foi feito,
foi assim um fato inovidável. Eu me lembro muito bem dos debates que tivemos, naturalmente, mas do desfecho. Foi um desfecho assim que todos nós nos abraçamos e tínhamos talvez ali o sentimento mais forte da época da Constituinte, que era a esperança. Nós fazíamos aquilo ali com a crença de que realmente a gente teria nas mãos a oportunidade de transformar o Brasil, mas muito especialmente no nosso caso, de transformar Minas Gerais. E conseguimos. Eu acho que foi um avanço, se nós pegarmos todos os indicadores do nosso estado de 30 anos atrás e compararmos com os indicadores de hoje, o avanço é excepcional. Agora, deputado, tem uma emenda constitucional que foi feita na época de Itamar, que agora volta aos holofotes, que é a questão que é o referendo, né? Sobre a privatização, autorizar, é necessário um referendo popular. Isso foi incluído na Constituição como condição para autorizar uma eventual privatização da CEMIG. Isso volta à baila porque o governador Romeu Zema, ele defende essa privatização dentro de um pacote de ajuste fiscal em negociação com o governo. Como é que o senhor vê esse episódio do referendo lá ainda nos anos 90, não é isso? Com Itamar Franco, no final dos anos 90, e essa discussão agora colocada, né? E essa mobilidade também da Constituição. Eu acho exatamente isso. De forma positiva ou não. Acho exatamente isso. O que é a Constituição, na verdade? A Constituição nada mais é do que um pacto do país, né? Então, o que está anotado ali é aquilo que se entende que seja um consenso mínimo para nós termos a noção do pertencimento, ou pertencimento da nação, pertencimento do Estado e a lei orgânica, de certa maneira, o pertencimento do município. Porque no mundo nós temos 24 países que são federação, mas o único que é uma federação trina, com 3 esferas, é o Brasil. Então, o Constituinte Mineiro, ele teve essa preocupação de resguardar o item que, para mim, talvez seja o mais importante dentro da Constituição, que era a questão desenvolvimento. 53 vezes nós escrevemos na Constituição a palavra desenvolvimento. E essas empresas estatais, CEMIG, Copasa, elas estavam muito ligadas a esse projeto de desenvolvimento de Minas Gerais. E acho que o ex-governador, ex-presidente, meu colega de fora, presidente Itamar Franco, foi extremamente feliz quando colocou mais uma vez o referendo para poder validar ao povo mineiro essas decisões sobre o verdadeiro patrimônio daquilo que representa o Estado. Não há a menor sombra de dúvidas que toda vez que você faz um referendo, você valida de modo definitivo não só a democracia representativa, mas a democracia direta. Então, acho que é um instrumento espetacular para você poder auscultar a população e tomar uma decisão em assuntos que sejam estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Agora, derrubar um referendo enfim, é uma discussão complicada, né? A soberania, né, está muito bem clara que a soberania é feita pelo povo, né, e pelos seus representantes de maneira prevista na lei. Então, se você tem o referendo anterior, manifestação direta da manifestação popular, que é o detentor de todo o poder, né? Agora, o fato é que a Constituição ela não é imutável, não é? Ela está ela sofre mudanças ao longo dessas décadas, ela sofreu mudanças. Exatamente. Como é que o senhor enxerga essas mudanças e a necessidade delas, agora não falando de uma questão específica, porque o senhor já colocou aí o que pensa, mas sobre a necessidade delas ocorrerem de acordo com as mudanças que a própria sociedade, a própria população e o Estado, não é, passa. É aquilo que nós afirmamos, quer dizer, a Constituição, na verdade, é um pacto. Esse pacto é feito dentro de uma realidade. E se existe alguma coisa que é realmente verdade, é que nós estamos sempre mudando, né? A questão da mudança, ela está inerente ao ser humano, né? Já dizia o nosso querido Raul Seixas, a metamorfose ambulante. Nós estamos sempre metamorfoseando, melhorando, trocando. Então, muitos cenários econômicos, sociais, científicos,
que há 30 anos atrás era de uma determinada forma, hoje é de outra forma. Então é preciso que a Constituição vá se adaptando a esse cenário. Se houver né? alguma coisa em especial assim que chama a atenção e que deve provocar essas mudanças? Por exemplo, um item absolutamente fundamental de hoje é o uso da tecnologia da informação, da proteção dos dados. Hoje, qualquer um de nós, no nosso celular, tem um potencial de conhecimento muito maior, por exemplo, quando havia o programa de computador disponível para o homem à Lua. Então, a utilização dessas ferramentas de tecnologia da informação, elas são extremamente importantes para você poder fazer esse diálogo com a sociedade e ir percebendo essas mudanças. Né? Heráclito já dizia que quando você toma um banho no rio, cada vez é um banho diferente, que as águas, né, tudo tem uma modificação. A mesma coisa a Constituição. Nós lá atrás, né, há 30 anos, não poderíamos ter uma visão de futuro com tantas transformações que ocorreram. Então, daí a necessidade de ter essas emendas constitucionais que, de certa forma, vão moldando a Constituição ao momento que nós vamos vivendo. Né? Uma crítica que tínhamos na época foi exatamente isso, que a nossa Constituição ela foi muito detalhista, muitos artigos, mas exatamente porque tínhamos saído de um contexto histórico do regime militar em que as pessoas queriam que aqueles direitos ficassem escritos na Constituição. Graças a Deus que assim foi, porque ainda hoje, escrito na Constituição, tem pessoas que não querem respeitar esses direitos inerentes à pessoa humana, né? Então eu acho que é uma grande conquista da nossa Constituição de Minas Gerais, que tem uma frase muito simples, muito breve, mas que retrata muito esse sentimento do mineiro, que fala que o povo tem direito a um governo bom e honesto. Se nós tivermos governantes bons e honestos, eu acho que o papel da governança pública está atendido. A propósito do que o senhor está falando sobre direitos, e o senhor fez uma referência também ao longo da conversa sobre esperança, que há 30 anos tinha-se esperança, né? Esperança da mudança, de deixar para trás os tempos do autoritarismo, da ditadura, enfim, da falta de direitos, de um Estado democrático de direito de verdade. E 30 anos depois, nós estamos vivendo um momento que tem uma forte polarização no país e há uma preocupação de uma ameaça realmente a esse Estado democrático de direito, das liberdades, enfim. Como é que o senhor enxerga esse momento político e as nossas perspectivas? Né? Quer dizer, será que a gente pode continuar tendo esperança, né? Sobre um Estado pleno, uma democracia plena no país? Ora, nós não só podemos ter, como devemos tratar da nossa democracia. Eu sempre costumo dizer que a democracia é um ser vivo que exige da gente cuidados permanentes. Né? Tem dois autores que escreveram há pouco tempo um livro muito interessante, Por que as Democracias Morrem? E quando nós vamos perceber essas causas de aflição à democracia, é sempre pelo regime autoritário. É sempre alguém que quer fazer prevalecer a sua ideia sem respeitar a maioria e a minoria, porque o regime democrático tem essa virtude que às vezes é pouco percebida, que você que tem a maioria não pode massacrar a minoria. A grande qualidade da democracia é exatamente ter o respeito pelos diferentes. Né? Essa questão do respeito, a gente analisar etimologicamente a palavra respeito, é você ver a uma determinada distância. Né? É você voltar e poder ver o outro diferente com o olhar que ele tem. Esse talvez seja o grande problema da democracia de hoje. Essa intolerância, essa falta de você não reconhecer que o outro tem o direito de ter uma visão diferente da sua. E não é só pelo fato dele ter uma visão diferente da sua que você deva tratá-la como um inimigo, né? Então, aquela ideia do Carl Schmitt de amigo e inimigo é, para mim, a principal fragilidade da democracia. O que nós temos hoje de trabalhar, e acho que isso aí é absolutamente fundamental, é a gente diminuir esses caminhos da intolerância, diminuir essa sensibilidade que às vezes é exacerbada num determinado pleito político, de se considerar essa distância como algo positivo. Não é. O que nós temos de ver, o fundamental é que a essência da humanidade é reconhecer as diferenças.
A grande condição humana é exatamente a partir da diversidade. Nós conseguimos chegar hoje aonde somos exatamente pela diversidade de fauna, de flora, de entendimento. Então, é absolutamente fundamental que as democracias respeitem as diversidades e as diferenças. Como é que o senhor enxerga, só para a gente encerrar essa conversa, como é que o senhor enxerga as nossas instituições e a nossa população em relação a, digamos, dizer não a um modelo autoritário? Quer dizer, em relação ao que aconteceu há 50 anos atrás, não é? Fazendo uma comparação, nós somos diferentes? As nossas instituições, o povo brasileiro é diferente daquele povo que foi submetido a uma ditadura? Eu tenho absoluta certeza que sim. Essa questão da nossa evolução sociológica, ela é visível, né? As nossas instituições é que precisam de ter uma preocupação. Tem um autor que eu gosto muito, o professor Daron Acemoglu, que ele divide as instituições em dois grandes grupos: as instituições inclusivas e as instituições extrativistas. O que nós percebemos é que nós temos muitas vezes instituições que, ao invés de prestarem um serviço para o cidadão, elas se transformam em verdadeiras corporações. Então, extraem da sociedade o que pode para fortalecer nesse sentido corporativo. Já as instituições inclusivas, elas veem exatamente o contrário, né? A diferença do sucesso de um país ou do outro é exatamente nessa medição da qualidade das suas instituições, se são inclusivas ou se são extrativistas. Eu tenho uma convicção muito clara de que nós, nesses 30 anos, avançamos muito. E temos a necessidade de avançar cada vez mais, porque, conforme você bem colocou, o nível de demanda do cidadão de hoje é completamente diferente do nível de demanda de 30, 50 anos atrás. Quem é pai percebe muito bem nessa relação hoje com os filhos. Os filhos hoje têm um nível de proatividade muito diferente que a minha geração tinha, por exemplo, com os nossos pais, né? E eu tenho absoluta certeza de que quanto maior essa interação, quanto maior esse enleamento, melhor a qualidade do ser humano. Então eu sou extremamente otimista. Acho que esse momento que nós estamos atravessando é um momento que faz parte dessa questão pendular, que a sociedade vai alternando as suas escolhas, mas nós todos que ocupamos qualquer tipo de liderança, nós temos a obrigação de aprender a escutar. Se você me perguntasse hoje o que talvez mais está faltando, com essa questão das redes sociais, da pessoa se comunicar por 15, 20 palavras, você não escuta e você repudia aquilo que não lhe parece igual. Então, acho que esse é um sentimento absolutamente fundamental para os dias de hoje. E me lembro até do início nosso aqui na Constituição, que também nós não tínhamos naquele instante uma estrutura de como poder receber um Estado que tem aí 20 milhões de habitantes, essas participações populares, né? Fazer o registro dessa demanda. E a Assembleia de Minas, eu tenho certeza que ela aprendeu demais, até com a própria informatização dessas demandas, e avançou tremendamente na medida que conseguiu auscultar, entender o anseio das pessoas que participam. Sebastião Elvésio, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, ex-deputado estadual, constituinte, muitíssimo obrigada pela sua presença no mundo político. Foi um prazer ter o senhor aqui nesse momento de comemoração dos 30 anos da Constituição Mineira. Isso, que possamos ter aí outros tantos anos para frente. Se Deus quiser. Vamos lá. Então, conversei com o ex-deputado Sebastião Elvésio, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas. Falamos aqui justamente sobre esse marco, essa data, né, no momento que o país estava se redemocratizando, o que isso significou, a participação popular, as políticas públicas que foram implantadas e que trouxeram grandes transformações para a gestão em Minas e, enfim... Conversamos um pouco também sobre esse momento de polarização, esse momento, muitas vezes, de intolerância na política e nas relações no país. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube, o nosso site,
onde você também acha uma programação das comemorações dos 30 anos da Constituição. E se quiser falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.